Voltamos no Papo com ela e para a dermatologista Juliana Neiva, o conceito de beleza passa pela harmonia entre corpo e mente com auxílio da tecnologia. Autora do Guia Prático da Beleza por Dentro e por Fora, Juliana Neiva é speaker em palestras e conferências da Sociedade Brasileira de Dermatologia e hoje participa do Papo com ela para a gente falar um pouquinho sobre o Beleza Integrada. Juliana, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Michele, um prazer estar aqui compartilhando tudo sobre beleza integrada e como esse conceito surgiu. Juliana, eu queria que a gente pudesse começar falando sobre a importância de se olhar o ser humano de uma forma global, né? Você traz esse aspecto para a beleza, porque a sua área de atuação é a dermatologia, mas queria que a gente pudesse falar num conceito de saúde como um todo mesmo. Como que você avalia essa questão? Então, quando a gente fala em dermatologia, a dermatologia é a área da medicina em que as afecções cutâneas, ou seja, na pele, cabelo ou unhas, elas acabam sendo uma constatação de uma ausência de saúde. Acaba que a área da cosmiatria é a área em que a dermatologia ela se especializa mais em beleza. Então, a dermatologia ela é uma área de saúde totalmente relacionada à medicina. A gente faz a faculdade, são 6 anos, mais residência, mais especialização. Eu sou membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, portanto, eu nunca enxerguei a pele como uma parte. A pele, ela é um todo, porque não existe a saúde segmentada. Não adianta eu estar com um órgão doente, porque eu não vou estar com uma saúde plena. Portanto, então, a pele, que é o maior órgão do corpo, que faz essa interface entre o meio externo e interno, tem que ser olhada dessas duas maneiras, sabe? Como é que a gente interage no meio exterior, mas também como é que a gente se relaciona por dentro. Afinal de contas, também a pele, ela tem uma correlação com o emocional, é um órgão que tem a mesma origem embrionária do sistema nervoso central, então quando a gente alia um embrião, a pele ela está muito grudadinha, sabe, com a nossa cabeça. E ao longo da vida, a gente vai sentindo isso, não à toa que existe nervos à flor da pele, enfim, ditados populares que fazem essa correlação e tantas doenças imunológicas, autoimunes, também podem se apresentar na pele. Por exemplo, caso a gente estava falando, já que falou lindamente sobre burnout, muitas vezes o diagnóstico ele passa a partir de um problema dermatológico, como, por exemplo, uma queda de cabelo, uma erupção de acne. Então, a pele ela tem que ser vista realmente como parte de uma disciplina médica. Isso já é um conceito que está arraigado na nossa sociedade? Ou a pele, ela ainda é vista simplesmente como um fator estético mesmo? Eu espero que esse preconceito não aconteça. Por isso que eu firmo tanto, eu falo tanto que é uma especialidade médica, que a gente estuda tantos anos, que tem tantas doenças graves que podem se manifestar através da pele. Então, é muito importante que as pessoas entendam que não é só um diagnóstico da inspeção que é o olhar, é um diagnóstico que ele tem que estar correlacionado com sintomas, com sinais, com o ser humano. Então eu espero sim que a beleza ela faça parte, afinal de contas a gente também tem uma questão de estética associada a isso, atrelada a isso, porque é um órgão visível. Então, diferente de um fígado que a gente não enxerga, a pele a gente enxerga. A pele causa um impacto emocional, de autoestima, é um órgão que é visível, então isso eu acho que não tem que ser levado só para o lado pejorativo, no sentido que a vaidade é pejorativa, nem sempre. A vaidade ela pode estar integrada num conceito em que há um equilíbrio. E é nisso que eu prego, é nisso, sabe, que eu tento falar, difundir, divulgar através do livro, ou de 10 anos de radialismo, enfim, é tentar realmente difundir esse conceito de que a gente não precisa cuidar da beleza com um olhar tão obtuso. Quando a gente fala dessa questão mais ampla, Juliana, nós temos a beleza integrada como uma proposta trazida por você, uma marca registrada. Queria que você dissesse um pouquinho da aceitação do público nesse aspecto de tratamento e por que faixas ou por que etapas ele passa, né? Como que se dá esse tratamento integral quando uma pessoa procura a doutora Juliana Neiva? Então, isso veio da minha vontade de cuidar de longevidade. Quando eu cuido de um paciente, eu olho para ele e eu penso o que eu posso fazer para melhorar a qualidade de vida. Quando a gente pensa em pele,
Envelhecimento da pele, ela passa por envelhecimento interno, que tem a ver com a idade e genética, mas também o envelhecimento externo, hábitos de vida. 90% do nosso envelhecimento tem relação com o sol de uma vida inteira. Privação de sono, alterações de humor, sedentarismo, aumento de doenças cardiovasculares, isso também impacta negativamente ao envelhecimento. Então, quando eu trato de um paciente, eu não consigo perguntar só o que incomoda, mas no todo, como é que você dorme, você acorda disposto, você faz atividade física, alimentação. Você sabia, por exemplo, que a gente, quando come muito açúcar refinado, existe uma reação da glicose com a principal proteína de sustentação da pele, que é o colágeno, e essa reação faz com que o colágeno fique mais duro e quebre. Então, comer excesso de doce pode levar à flacidez, pode causar rugas precocemente. Então, quando eu cuido de um equilíbrio, de uma balança nutricional, eu não estou falando nada de radicalismo, eu estou falando, na verdade, no fundo de uma pele menos opaca. Quando eu estimulo o paciente a não fumar, eu também estou tirando uma das principais causas de envelhecimento cutâneo, de rugas, de uma pele também opaca, de acne, enfim. Então, esse equilíbrio, ele acaba trazendo um cabelo mais saudável, uma unha que cresce melhor, e é nisso da beleza integrada que a gente convida. É um convite que eu faço ao paciente para que ele pense como é que o estilo de vida está impactando numa genética que pode ser favorável ou não, e na idade cronológica, porque o tempo passa para todos e tem problemas que são peculiares, mas adolescentes, a idade adulta, hoje em dia é uma questão maravilhosa que está se colocando muito, a gente não pensar só na mulher ou no homem até 40, 50, 60 anos, não. É pensar em longevidade, pensar mesmo que depois da menopausa, a mulher tem uma longa etapa de vida ainda ativa, seja nas suas relações pessoais, sociais, seja mesmo cuidando dessa autoestima de uma maneira que ela se sinta cada vez melhor. E a gente sabe que depois da menopausa há uma tendência também à redução de colágeno, e no último congresso americano isso foi explicado lindamente. Há uma relação de perda de até 30% nos primeiros 4 anos da menopausa de colágeno, que é a proteína de sustentação. Então, entendendo isso, fisiologia com o estilo de vida, eu só somo, eu não estou tirando nada. E, como a dermatologia é uma área tecnológica, a gente tem realmente hoje vários recursos que, quando bem indicados e aplicados, podem trazer naturalidade, e estamos fazendo o que a literatura recomenda, o que os congressos apontam, mas sempre com o olhar médico, um olhar também que diga não, regule os excessos, que façam as coisas dentro, sabe, do que é possível e que eu acho que tem um aparato, sabe, sem estimular também a que sejam feitas correções em demasia ou que isso se torne uma compulsão, um traço compulsivo, porque na minha opinião, também existe hoje uma tendência a tudo ser levado de uma maneira extrema. O burnout também nos fala sobre isso, nos remete a isso. Então, acho que o equilíbrio que acaba trazendo saúde, e saúde gera beleza e bem-estar. Quando a gente fala desse equilíbrio, Juliana, muitas vezes ele pode ser um caminho um pouco mais demorado. E as pessoas têm esse comportamento do imediatismo, né? Eu quero ficar bem agora, eu quero que a minha pele fique sedosa, brilhosa, saudável agora. Isso explicaria um pouco desses excessos no que a gente tem de tecnologias nessa área? Shelley, eu concordo que ver resultado gera um estímulo. Então, acho que tem que contemporizar. Que tipo de resultado, o que você quer no curto, médio ou a longo prazo, como eu, médica, enxergo se isso vai ser possível ou não. Então, tem dermatose, quando a gente fala até do envelhecimento, do cuidado do envelhecimento, eu não tenho uma linha final. Eu tenho um dia a dia e o caráter preventivo, ele é super importante. Então, eu converso sobre alimentação, mais uma vez sobre sono, enfim, sobre pequenos hábitos, seja
andar, subir escadas do prédio, sabe? Andar pelo seu quarteirão, fazer coisas que sejam possíveis e factíveis. E os excessos, ao meu ver, eles vêm sim de uma cultura muitas vezes muito permissiva, em que não tem regra e que ao mesmo tempo não tem um preço, a vaidade vai a qualquer preço, seja o preço a sua segurança, a sua saúde, até mesmo a sua liberdade, porque quando você só faz uma coisa pensando no resultado imediato, qual é a graça do processo? Qual é a graça da autodescoberta? Porque o que é bem interessante e na minha opinião, tem que ser cada vez mais repensado, é que o ser humano ele é individual, mas ele está numa coletividade, mas ele tem características próprias. Você tem que ser a sua melhor versão, não de uma forma clichê, como tem sido muito falado, sabe? Vamos lá, vamos ser a sua melhor versão, harmonização facial, para todo mundo, todos os pontos, os mesmos códigos de beleza. Não, porque a beleza ela é tão plural, né? A beleza ela pode vir de tantas maneiras, de um jeito mais empoderado, sabe, de características que são peculiares, de pequenas assimetrias que te fazem diferente, sabe? Então, o que me incomoda hoje é o exagero. E a padronização, né? E a padronização, que vai contra o que acho que é uma tendência muito forte, que é você valorizar o que você tem de melhor. Nesse movimento, Juliana, eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho mais dessa questão das individualidades, né, da não padronização, porque a gente sabe que essa discussão passa também pelas pessoas que estão com depressão, né, pelos suicídios que a gente falou, um pouquinho que o burnout também causa isso, mas não estar num padrão de beleza que responda àquilo que se coloca, né, socialmente aceitável, também faz com que essas pessoas desenvolvam doenças mentais. Você, na condição de dermatologista, né, de estar diretamente ligada a essa questão da beleza integrada, principalmente, como você enxerga o seu papel social nesse processo? Eu enxergo como muito relevante, assim como os meus colegas, porque, como eu te disse anteriormente, hoje a gente tem estudos que mostram essa correlação, sabe, cada vez maior entre como você se olha. Mais uma vez cito um congresso último que aconteceu, mundial, em Milão, agora em junho passado, assisti uma palestra maravilhosa, mostrando que, como dependendo da posição que você coloca o celular para uma selfie, você se sente mais bonito, mais feio, e vai começando a ter uma distorção de imagem por conta disso. Então, a gente vive hoje uma era digital, a gente vive uma era que ela é muito visual e que estar inserido num contexto acaba fazendo com que a pessoa se sinta aceita, amada e curtida. Então, o nosso papel é tentar trazer o que cada um tem de melhor e desmistificar isso, sabe? Não, absolutamente estou falando, não devo fazer procedimento. Não sou hipócrita, eu faço procedimento. Aliás, acabei de fazer um laser, estou aqui ainda descascando um pouco, porque gosto de estimular meu colágeno, gosto de me ver bem. Então, não é o não, mas não é o sim exagerado, não é você colocar todo mundo numa mesma prateleira. É tão legal quando você vê diferenças, né? Você está numa roda, você conversa, você aprende, você ensina. Isso também, a beleza passa por isso, sabe? Você vê uma pessoa que tem um quê de diferente, isso sim é uma grande influência. E Juliana, eu queria que você pudesse falar um pouco para a gente também sobre a sua carreira profissional, né? Hoje você atende famosos, tem esse cuidado com eles. Como que foi essa trajetória para chegar onde você está? Né? Como que foi o seu passo a passo? Como foi a descoberta pela dermatologia? Bom, eu me descobri médica com 14 anos. Eu não tenho família, não sou de família de médicos. E tinha tudo para seguir um outro caminho industrial, mas eu me apaixonei pela biologia e sempre fui apaixonada pelo ser humano. E quando fiz um curso extracurricular sobre anatomia, eu vi que era aquilo que eu queria seguir. E quando entrei na faculdade, eu era muito livre, estava muito livre para escolher de fato o que era a minha vocação.
e nunca tinha ido ao dermatologista. Eu me joguei na medicina de uma maneira incondicional. Eu fui realmente uma aluna, uma acadêmica que se apaixonou profundamente por ser médica. Só que nesse processo eu sempre gostei muito da parte de longevidade, de bem-estar, de beleza. E a dermatologia não tinha essa cosmiatria tão avançada naquela ocasião. Eu li uma matéria de jornal, de um jornal que existia no Rio de Janeiro, de grande circulação, do Caderno de Saúde, que falava que existia um novo conceito, que era a cosmiatria, que é essa parte da estética na dermatologia, e que existia um dos primeiros ambulatórios para a população começar a se cuidar, tratar de manchas, melasma, acne, cicatrizes. E eu fui na cara e na coragem, bati nesse hospital, que era um hospital de Ipanema, hospital público, e o responsável por esse setor, um grande médico, um grande mentor, ele me recebeu e falou: nossa, mas você é acadêmica, eu só tenho alunos dermatologistas, porque isso é uma extensão de curso. Mas você foi corajosa, vou te dar a oportunidade. Mas você vai ter que estudar e fazer a mesma prova que eles ao final do período de estágio. Eu falei, tudo bem, o desafio aceito, porque eu me dediquei muito e me encontrei, mas fui fazer clínica geral antes, mesmo sabendo que queria ser dermatologista, porque o meu olhar sempre foi entender o todo, sabe, o conjunto, para que eu pudesse ser uma dermatologista mais investigativa. Essa foi a nossa entrevista com a dermatologista Juliana Neiva. Nós vamos a um breve intervalo comercial e a gente volta na sequência.